meditar junto com você numa palavra e quero que você abra em Mateus capítulo 12, versículo 35. Os irmãos de casa, você está ao vivo? Tá? Os irmãos de casa podem compartilhar a live nesse momento, né? Tira uns minutinhos aí, rapidinho. Bem rapidinho, e compartilha a live aí no seu feed, manda na sua lista, né? Também de transmissão, se você tiver, ou para amigos. Vamos meditar junto aqui nessa palavra que vai nos fortalecer bastante, nos edificar, em nome de Jesus. Depois coloca aí para a pastora, de onde você está nos ouvindo, né? De que cidade você está nos ouvindo. Alguns irmãos nos acompanham de vários lugares aí, né? Então coloca aí, se você estiver precisando de oração, também coloca o nome das pessoas para oração aqui na live, coloca aí embaixo, né? Pastora fulano, né? Está precisando, tá doente, está precisando do poder de Deus. Nós vamos estar em espírito aqui de oração e cremos que Deus vai operar em nome de Jesus, né? Então coloca aí para a glória de Deus o nome das pessoas, familiares, né? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 35. Mateus 12, 35. Diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, quem é para Deus o homem bom? Isso aqui é Jesus que está falando, né? O homem bom, do bom tesouro, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. O homem bom, irmãos, é todo aquele que ele retém, ele guarda dentro do seu coração a palavra de Deus. Para Deus, toda pessoa que faz da palavra dele um tesouro para si, que esconde, que guarda a palavra de Deus no seu coração, essa pessoa é um homem bom, né? Como diz ali. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. Do seu bom tesouro tira o bem. E o homem mau é aquele que não guarda a palavra. Ele não pega a palavra como um tesouro e esconde ela no coração, né? E aí, quando chegam os momentos difíceis, a pessoa acaba falando o que é mal. Porque a Bíblia fala, e aqui nesse capítulo mesmo fala, que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca vai falar segundo aquilo que está dentro do nosso coração. Davi, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se tivermos que dizer algo, nós precisamos falar da palavra de Deus. Falar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele confirma os passos de um homem bom. Isso está no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 23. O Senhor, ele confirma os passos de um homem bom. O que é confirmar? É abençoar, né? Deus, ele confirma os passos daquele que tem no seu coração a palavra de Deus, que fala da palavra de Deus em todos os momentos. A pessoa fala a palavra de Deus, ela confessa o que está escrito, né?
a vida dessa pessoa vai ser abençoada, vai ser confirmada por Deus. Mas se a pessoa ela não tem a palavra, ela não guarda no coração, o que vai sair da boca dela? A maldade, né? E, consequentemente, se eu ficar falando negativamente, se eu ficar amaldiçoando, se eu ficar dizendo que para mim nada dá certo, que eu nasci para sofrer, que eu tenho uma praga, que não adianta nada para mim, se eu ficar tirando coisas más, né, de dentro do meu coração, falando, confessando essas coisas, o meu caminho não vai ser abençoado. Então, Deus só vai confirmar a bênção nos caminhos de um homem bom. Daquele que do seu bom tesouro tira o bem. Nós precisamos guardar a palavra, meus irmãos. Quando a gente chega aqui, ou quando você está lá ouvindo o missionário, né, procure guardar o que Deus fala com você, dentro do seu coração. Para que você possa ter o que falar nos momentos difíceis da vida. Amém? Para que você não fale o que é mal. Para que você não fale como uma pessoa que não tem comunhão com Deus fala. Não, que você venha falar da palavra de Deus nos momentos difíceis. E que Deus então do céu venha confirmar os teus caminhos e te abençoar. Amém? Olha o que diz mais aqui. No versículo de número 36, diz assim, ó. Isso é forte. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, essa palavra ociosa significa inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você vê que quando a gente lê esse versículo, a gente pensa assim, Jesus tem que cuidar mais. O que eu falo? Principalmente nos momentos de luta, de treva, nos momentos de pressão. Porque quando tudo está bem, a gente está louvando, né? Muitas vezes. Quando tudo está bem, a gente está confessando coisas boas. Mas quando vem um momento difícil, o momento da prova, o momento de trevas, densas trevas, é ali que a gente tem que cuidar. O momento que vem aquela ira, né? Porque todos nós nos iramos em algum momento. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, em algum momento você pode até se irar, mas você tem que cuidar para não pecar com os lábios, ou até mesmo com uma atitude, né? Quando a ira vem, as pessoas ficam cegas, elas falam muita bobagem. E as palavras machucam, né? Quando a ira vem, as pessoas acabam se agredindo, se ferindo, se batendo, se empurrando. Então, quando veio a ira, nós não podemos pecar. Ela veio num momento, nós não podemos dar liberdade para ela tomar conta de nós. Cuidar o que vai sair dos nossos lábios naquele momento. Toda palavra ociosa, inútil, que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Né? Vamos prestar contas das palavras. E versículo 37 diz ali, porque por tuas palavras serás o quê? Justificado. E por elas, né, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, as tuas palavras, elas vão te justificar, elas vão te abençoar, ou as tuas palavras, elas podem te condenar. O que é condenar? É te prender. É te fazer prisioneiro. Você sabe que tem muita gente presa espiritualmente. E por que muita gente está presa, que não sai do lugar? Ah, pastor, é o diabo. Muitas vezes é a própria pessoa que está com as suas palavras se condenando, se prendendo, dando poder para o diabo. Com as suas próprias palavras. Palavras negativas, destrutivas. Pelas tuas palavras você vai ser justificado, abençoado, ou pelas tuas palavras nós vamos ser o quê?
condenados, presos, amarrados, né? Como é importante, irmãos. Deus falava no meu coração, as nossas palavras, elas podem salvar as pessoas, ou as nossas palavras podem fazer as pessoas espiritualmente morrerem, né? Então nós temos que cuidar isso. Um exemplo, quero que você abra em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Aqui é aquele momento em que Paulo e Silas estavam passando por uma perseguição muito grande mesmo. Quando ele chegou nessa cidade, ele estava em Filipos, e ele passou por uma perseguição muito grande. E ele, indo para a oração, ele acabou sendo perseguido por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um demônio. E ela ficou por vários dias. Imagina você vindo para a casa de Deus e vem aquela mulher nas suas costas, assim, ficar falando, né? São servos do Deus Altíssimo, vieram mostrar o caminho da salvação e tal, mas aquilo era de uma maneira que foi perturbando o apóstolo Paulo. E chegou um momento que ele ficou perturbado com aquela situação, e ele levantou ali a mão e repreendeu aquele espírito imundo. Ele não falou com a mulher, ele falou com o espírito que estava usando a mulher. Porque às vezes tem pessoas nos perturbando, né? Mas tem algo nos perturbando, ou alguém sendo usado pelo diabo para nos perturbar, e a gente quer lutar de forma carnal, né? Quer ir no soco com a pessoa. Só que não é a pessoa que está te perturbando, é um espírito que usa aquela pessoa, né? É um espírito maligno que está usando aquela pessoa para te perturbar. Então não adianta você brigar com a pessoa, com o ser humano. A nossa luta não é com a carne, com o sangue, mas é com principados e potestades. Então, em vez da pessoa lutar espiritualmente, ela quer lutar carnalmente. Parece que às vezes dá vontade de pegar umas luvas de boxe. Pastor, eu vou pegar umas luvas de boxe. Não. O apóstolo Paulo indo para a oração é aquele espírito na mulher, né? Revelando ali. E ele pegou, levantou a mão e repreendeu o espírito imundo. E quando ele repreendeu o espírito imundo, no mesmo instante aquele demônio saiu. E aqueles senhores que lucravam com a adivinhação dela, ficaram indignados. E aí fizeram a multidão se levantar contra Paulo e Silas, enfim, os magistrados, e fizeram eles acabarem sofrendo uma condenação que eles não mereciam. Açoitaram eles, diante de todos, removeram as suas roupas, a parte de cima, e açoitaram eles, quase até a morte. Aí pegaram Paulo e Silas e lançaram eles dentro de um cárcere. O cárcere é o pior lugar que se pode imaginar. No cárcere interior, que era o local onde ficavam os piores bandidos da época. Lançaram eles lá, amarrados pelos pés. E eu estava vendo que eles colocavam as costas deles no chão e amarravam pelos pés. Com os pés meio separados assim, afastados um do outro, e amarrado num tipo um tronco, né? E essa posição fazia com que os músculos se contraíssem, e eles sentiam muita dor mesmo. E perto da meia-noite, a Bíblia diz, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Louvando, porque o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, né?
É nos momentos de trevas, porque a meia-noite é a escuridão, sim ou não? São nos momentos de trevas, irmãos, que nós vamos, mostrar que realmente nós somos firmados em Deus. É nos momentos difíceis. Então, açoitados como bandidos, presos, lançados lá no cárcere interior, como um bandido cruel, amarrado pelos pés, o que eles faziam? Louvavam. Por tuas palavras serás justificado, ou por elas serás condenado. Eles tinham tudo, irmãos, para ficar ali murmurando. Eles tinham tudo para dizer, porque eu estou servindo a Deus, porque eu estava indo orar. E isso veio me acontecer. Agora olha aí, me chicotearam, me lançaram aqui dentro, porque eu não merecia. Mas não, você não vê aqueles homens murmurando, você não vê aqueles homens, irmãos, falando coisas ruins, você vê aqueles homens louvando a Deus no momento de trevas. Olha para a pastora, todos nós temos os nossos momentos de escuridão. Sim ou não? Todos nós. Quem sabe hoje você está passando por um momento assim. Um momento difícil financeiro, um momento difícil no seu casamento, um momento difícil em alguma área da sua vida, Mas é aí nesse momento que nós temos que tirar para fora o bem. Que nós temos que confessar a palavra, e não o mal. E diz ali, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. E o que diz aqui? E os outros presos os escutavam. Sempre tem presos nos escutando. Tem pessoas aprisionadas, irmãos, que estão nos escutando. Como assim, pastora? Pessoas que ainda não conheceram Jesus. Pessoas que ainda não se batizaram nas águas. Pessoas que ainda não conheceram o caminho. Familiares, parentes. Eles estão nos escutando. Nós também temos os nossos presos na nossa volta nos escutando. E o que eles estão ouvindo sair da nossa boca? No momento de batalha, de luta e de escuridão na sua vida ou na minha vida, o que eles estão ouvindo sair da nossa boca? O bem? A palavra de Deus? A fé? O que nos justifica, o que faz a bênção de Deus acontecer na nossa vida? Ou muitas vezes, irmãos, a murmuração, o questionamento. Às vezes a pessoa está ali, porque o que adianta ter na igreja? E tem um preso que ainda não se libertou, ouvindo ela falar. Um parente, um pai, uma mãe, um irmão de sangue, ouvindo a pessoa que está na igreja, que deveria estar falando a palavra de Deus no momento das trevas, murmurando e dizendo, o que adianta eu ir na igreja? Porque eu não vou mais ir na igreja. O problema parece que é a igreja. Porque eu acho que eu nasci para sofrer. Tem gente que diz assim, deve ter uma praga na minha vida. E fica confessando horrores. E os presos estão ouvindo. Ontem à noite era 1h30 da manhã, minha filha estava ali comigo, Raíssa? Ela estava comigo lá na mesa, eu disse para ela, fica quietinha que a mãe está meditando. Daí, ela disse, mãe, me dá uma Bíblia. Aí dei a Bíblia para ela, começou a ler. Quando ela começou a ler, Deus tocou muito no coração dela, com umas palavras, ela encheu os olhos de lágrimas assim. Ela disse que nunca sentiu Deus falando com ela como aquele momento ali, que ela estava lendo a Bíblia. Aí eu fiquei pensando,
Imagina se eu ficar falando coisas ruins, né? Porque servir a Deus é difícil. Imagina se eu ficar falando perto da minha filha, porque ela ainda não é batizada. Mas vai ser. Né? Está conhecendo, vai se entregar e vai se batizar. Chega o momento certo. E se eu ficar falando perto da minha filha, dos meus filhos, só coisa ruim, só coisa negativa, né? Que é difícil fazer a obra, porque não sei o quê, porque bebê. Se eu ficar falando só coisa ruim, ela está ali me ouvindo. Tem muita gente, tem muitos filhos de pessoas que mais tarde nem querem servir a Deus. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja obrigado. Pensa assim, quando eu me mandar, nunca mais vou botar os pés na igreja. Porque os pais não dão exemplo. Você está entendendo, pastor? Vem porque é obrigado, mas não... O que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo dentro de casa? Deus falou muito no meu coração quando eu estava falando com ela na mesa. Eu lendo a Bíblia ali e Deus falando comigo. Tem muitos presos que não estão com Jesus ainda, que não se batizaram ainda, que não tiveram um encontro com Deus ainda nos ouvindo. E muitas vezes nós que estamos na igreja, que deveríamos estar tirando o bom tesouro do nosso coração, né? Falando palavra de Deus no momento da escuridão, às vezes a gente está confessando um monte de coisa ruim. E aí aqueles que estão ali precisando se libertar ficam ouvindo. Mais tarde, se eu fizer isso, minha filha vai dizer, eu não quero mais saber de ir à igreja. E a culpa vai ser de quem? Minha. Que no momento de trevas não passei a fé para ela. Não fiz ela confiar em Deus. Que no momento de escuridão, de luta, né? Até coloquei ela contra Deus. Com as minhas próprias palavras. Você está entendendo, pastor, o que eu quero dizer? Nós somos responsáveis por isso. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, amarrados pelos pés e todo machucado, os presos estavam o quê? Ouvindo. Aí diz ali que de repente, diz ali no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E de repente, isso daqui foi um sobrenatural de Deus que aconteceu. Foi sobrenatural. De repente, veio um terremoto que tremeu os alicerces da prisão. E diz, olha o que a Bíblia diz, que as cadeias, as prisões de todos se abriram. Não foi só de Paulo e Silas, mas também daqueles que os ouviam orar e cantar louvores a Deus. Todas as prisões se abriram. Então, irmãos, quando nós tiramos a palavra do coração, quando nós confessamos a palavra de Deus, esses dias o meu esposo, eu falei meu pastor, porque ele é meu pastor também, né? Ele é o meu pastor, o meu esposo é o meu pastor, né? E eu vi ele colocando no Face, aquele Salmo 118, o versículo 17, ele vai colocar ali para os irmãos também, que diz ali, não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito. Né? Ele disse, é isso que a gente tem que confessar. Eu não vou morrer, mas eu vou viver e vou anunciar tudo que Deus tem feito. Essas palavras que tem que sair da nossa boca, a palavra de Deus, a palavra da vida, amém? Não a palavra da morte, né? E quando eu e você começamos a tirar o bom tesouro do coração e a confessar, Deus vem e confirma a bênção dele na nossa vida. As nossas palavras nos justificam, elas nos condenam, nos aprisionam. Aqui está a prova, né?
Enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam e cantavam hinos, eu acho que retumbava aquele cárcere. O que Deus fez? Justificou eles. O que Deus fez? Abençoou eles, confirmou a fé deles, irmãos. Né? Então, em vez de nós ficar falando de morte e contando quantos morreram, e ai que está difícil, vamos confessar a palavra de Deus, irmãos. Vamos chamar vida para quem precisa, cura para quem está doente. Diga glória a Deus. Essa pessoa vai viver e ela vai contar o que Deus vai fazer na vida dela, as maravilhas que Deus vai fazer. Eu vou viver e não vou morrer, em nome de Jesus, né? E vou contar as maravilhas do que Deus vai fazer na minha vida. Irmãos, nós temos que confessar a palavra de Deus. Porque se nós ficarmos confessando mal, nós não vamos ver o de repente de Deus acontecer. A manifestação, o poder de Deus descendo, trazendo libertação e vitória. Né? Tudo que o diabo quer é que eu e você ficamos confessando doença. Porque eu estou doente, porque eu estou doente, porque eu tenho isso. Eu não estou doente. Eu sou curado pelas feridas de Jesus. Diga para o seu irmão, você é curado pelas feridas de Jesus. A gente não percebe, mas a gente está ali toda a vida confessando doença. Porque eu tenho isso, porque eu tenho... Não temos nada, nós somos curados. E quem fala a verdade é justificado, é abençoado, é liberto. Diga graças a Deus. O de repente de Deus acontece na sua vida, né? O mover do Espírito, a manifestação, o sobrenatural de Deus vem e liberta e tira as prisões. Estava ali o apóstolo Paulo e todos que estavam na prisão, livres. E diz aqui, nós vamos fazer uma leitura rápida, diz ali no versículo 27, ó. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Coisa linda, né? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque ele viu Deus em Paulo e Silas. O que eu faço para me salvar? Né? Imagina amigos do trabalho, pessoas que estão ali à nossa volta dizendo para a gente: o que eu faço para me salvar? Mas se nós ficarmos tirando só o mal, os presos estão nos ouvindo. Se nós ficarmos falando só o que é mal, irmão, tirando o que é mal daqui, será que as pessoas vão chegar na gente e dizer: o que eu faço para me salvar? O que eu faço para ter o que tu tem? O que eu faço para ser salvo como tu? Não vão vir. Não vão vir. Eles só vão vir quando vê em nós a diferença. No meio da noite, da escuridão, nós estamos falando a palavra. Diga glória a Deus. No meio das lutas, nós estamos passando por um momento de treva. Nós temos que tirar para fora a palavra de Deus. Nós temos que falar de vida. Nós temos que chamar vida. Amém? Né? Diz ali, ó, no 31, aí aquele versículo conhecido, né? Diz ali: e eles disseram, o que eles disseram para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Que bonito. O carcereiro lavando os vergões deles. Né? Naquela hora da noite, tarde da noite,
estava o carcereiro cuidando deles. E logo foi batizado. Que bonito, já se batizou nas águas. Logo, tem gente que demora anos para se batizar, para assumir a fé. E logo se batizou. Ele e todos os seus. Versículo 34. Então, levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, na sua fé em Deus, né? Alegrou-se com toda a sua casa. Que lindo, irmãos. Que coisa mais linda isso aqui. Olha que conversão linda. Foi salvo. Quantos presos que estavam ali ouvindo? Não digo todos, porque tem gente que, mesmo ouvindo louvor, às vezes não quer aceitar. Né? Mesmo ouvindo um bom testemunho, não quer se entregar para Jesus, não quer abandonar esse mundão aí, né? Mas, quem sabe a grande maioria daqueles presos se converteram. E que coisa linda, o carcereiro se converteu. A família dele se converteu. Por quê? Porque Paulo e Silas tiraram o bem de dentro do coração deles. No momento de escuridão, eles tiraram o bom tesouro do coração. Eles tiraram a palavra de Deus, né? Pelas palavras deles, eles foram justificados e não ficaram condenados, presos. As palavras de oração e de adoração libertaram eles daquela situação, né? Não interessa qual situação que a gente está vivendo, a gente tem que orar com confiança e adorar a Deus. Demônios, tu acha que eu vou me calar, que eu vou calar minha adoração, que eu vou murmurar contra Deus, que eu vou confessar a derrota? Eu não vou confessar, eu vou louvar o meu Deus, e Ele vai me justificar, e vai me tirar dessa prisão, e vai me dar vitória, amém? E ainda muitas pessoas vão estar na minha volta dizendo, que coisa linda a fé dessa pessoa, né? Que coisa linda, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter esse Deus que tu tem? O que eu faço para ser como tu, que está sempre rindo? Mesmo nas lutas, está rindo, está confessando vitória, né? E assim a gente vai ganhando alma para Jesus. Diga graças a Deus.